Nós agora vamos conversar com uma pessoa que já é bem conhecida aqui na TV Metrópole. Você que está em casa já viu muitas vezes aqui, é um grande parceiro. Estou falando do Emetério, o Emetério II, que está sempre conosco, diretor, né? E também escritor, professor. Menina, é um currículo enorme. Tanta coisa terminada em ouro. É muita coisa, né? Depois você vai falando direitinho o que é, mas tranquilo. Diretor de teatro, professor. Inclusive, eu estava até comentando com ele que faz um tempo que eu quero fazer um curso de teatro, que ele fosse meu professor, mas está difícil ainda. Está difícil. Seja bem-vindo ao programa e eu também dou as boas-vindas ao Fábio Marques, que é ator e protagonista de uma peça que está em cartaz, não é isso? É o Saduge, o nosso protagonista da peça, né? Ok, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. E agora vamos falar um pouquinho sobre esta peça que está em cartaz, é isso, Relicário? Perfeito. Por favor, fica à vontade. Em primeiro lugar, feliz ano novo para todo mundo. Finalmente o ano começa pós-carnaval. É verdade. Né? Depois de todos os feriados, agora estamos iniciando o ano. E para iniciar bem esse ano de 2015, a gente está com a peça Relicário, porque essa peça ela starta o ano de comemorações do nosso grupo, que completa 15 anos nesse ano. Né? Relicário, que é fruto da nossa turma do ano anterior, do ano passado, da turma 14, da nossa oficina de teatro profissional. Então, Relicário, que conta a história de um pai que tem um teatro e que o teatro está em crise e pede para o seu filho, que também é diretor de teatro, para dirigir uma nova peça, para tentar, digamos assim, resgatar a história de vida daquela família, a história daquele teatro, levantar todo o projeto de vida da família. Relicário, ele está em cartaz, esteve em cartaz no ano passado e agora volta para 2 únicas apresentações, nessa sexta e nesse sábado, às 19 horas, lá no Teatro José de Alencar, na sala Nadir Papo Saboia, que é uma sala que normalmente a gente usa para experimentos e para aproximar mais a plateia. Então ali a gente vai ter a oportunidade única de estar com a plateia bem pertinho para sentir como é que você faz teatro, para sentir como é esse clima de teatro. Afinal de contas, Relicário trata do fazer teatro. Portanto, 27 e 28. 27 e 28, sexta e sábado agora, 19 horas, na sala Nadir Papo Saboia, a famosa sala de teatro do Teatro José de Alencar. A peça que trata dessa história do fazer teatro, da relação que é, do estresse, do diretor cobrando, da escala de elenco, de todos os poréns do diretor ter que ser psicólogo, terapeuta, pai, mãe, enfim. Então, tem uma ótima oportunidade. É bom até, Emetério, para quem tem vontade de entrar no mundo do teatro. Quer conhecer os bastidores. Quer conhecer, às vezes nem quer ser ator, mas quer conhecer um pouquinho daquilo que acontece ali. Quer experimentar um pouquinho, né? Então aí já dá para ter uma ideia nesta peça. Com certeza. Agora, quem foi que escreveu? Bom, a nossa oficina, ela tem módulos didáticos e dentre esses módulos, a gente tem um módulo de dramaturgia. Nesse módulo, eles aprendem, como aprendem também produção, atuação, expressão corporal, eles aprendem a escrever. Então, tudo é criação deles. A gente procura gerar o máximo de autonomia com os nossos meninos, com os nossos alunos, né? Hoje, profissionais de teatro, que ralam também, que estão no mercado, né? Tendo em vista que concluíram no ano passado. Então, a gente procura dar essa autonomia. Que é o caso do Fábio. Que é o caso do Fábio, para que eles façam a coisa acontecer. Então, a ideia é deles, o processo é deles e a direção é nossa. Aí ele apresenta, como é, Fábio? Vocês fizeram todo o texto, né? Montaram a peça e levaram para ele dar uma olhadinha, ver como é que estava, fazer assim uma revisão para poder vocês começarem a montar o espetáculo, é isso? O processo foi bem trabalhoso, né? Assim, ele foi concebido em grupo, né? Coletivo, e aí teve todos os problemas, estresses, mas a gente As diferenças de ideias, né? Exatamente. Tiveram brigas e confusões, mas nós conseguimos, né, concluir, apresentamos o texto, depois de algumas adaptações, aí iniciamos o trabalho. E é importante até falar porque, assim, no teatro, o processo do fazer ele é contínuo. Então, mesmo depois que nós já tínhamos acertado o que ficaria, com a direção, ele foi se modificando, foi se transformando. E até acho que vale a pena comentar, para quem já assistiu a temporada passada, vale a pena vir de novo, porque já mudou. O teatro é esse processo sempre de mudança. Então, foi muito legal fazer o texto e voltar também. E na peça, você interpreta quem? Qual é o papel seu na peça? Pois é, o nome do meu personagem é Saduge, ele é o filho do grande diretor do teatro, né? E ele é chamado pelo pai para poder dirigir um espetáculo que ele concebeu, que ele acredita que vai poder salvar toda a crise cultural e finalmente levar adiante o seu teatro. E aí o grande conflito da peça é exatamente essa relação do filho com o pai, porque eles não se dão bem.
e tem todo o problema de se trabalhar o teatro, se trabalhar com o elenco, né? Da coisa de você lutar com o teatro, porque é uma luta. Então, ele foca exatamente nessa divergência entre os dois e nessa relação próxima. E dentro disso tudo a gente vê a questão da linguagem do teatro. É a linguagem do teatro falando do teatro. E, Fábio, você quer, no teatro, você quer continuar como ator? Você quer migrar um pouco para a direção, para o roteiro? Qual é o lado que você mais se identifica? No momento eu me identifico como ator, né? Por esse processo é interessante, porque você passa a ver como é que é dirigir, mesmo que seja dentro da peça, né? É uma experiência relevante. Ele fez o diretor, né? Exatamente. Fez o diretor. Vai gostar de dirigir e depois para representar, porque o Emetério eu acho que eu vi 1 ou 2 vezes. Acho que nem isso. Representando. Não, representando. Como diretor, já vi muitas vezes. Mas, Fábio, antes de finalizar a conversa com você, eu queria saber quantas pessoas fazem parte desse elenco e como foi que vocês fizeram para vocês conseguirem uma fusão, né? Uma integração para poder a peça sair da forma que vocês pensaram, projetaram e quiseram lançar. O elenco ao todo são 7 pessoas, né? Como o Emetério falou, nós viemos da turma 14, né? Tivemos a conclusão, realizamos o espetáculo do Relicário, e aí depois de em torno de 1 ano, né, houve essa ideia, né, eu fui contactado pelos... Bota mais pertinho da boca o seu microfone. Okay. Eu fui contactado pelos outros integrantes, né, e a gente se juntou, e aí foi atrás de parceria, foi atrás de apoio, de pauta, que é muito difícil. Dificílimo apoio, então, nem exatamente. se fala, né? Mas nós corremos atrás e conseguimos, porque uma coisa muito interessante do curso, né, que ele prepara também, tem um módulo, né, que serviu muito, que é exatamente para você procurar parceria. Captação de recursos, tem um módulo para isso. Exatamente. Interessante. Como você deve ir, como deve se portar, né, as estratégias, e isso tudo foi muito válido para o nosso trabalho. E aí nós se juntamos, apesar de tudo, e estamos ralando para conseguir mais uma vez, né, e participar também dessa grande festa do Arte 15 Viver, anos, dos 15 anos do Arte Viver. Nós pensamos, houve a possibilidade de posteriormente formar um grupo, né, mas ainda está se vendo, e eu gostaria de agradecer, porque o Arte de Viver, tanto nesse processo de formação que foi, como agora nessa nova estreia, tivemos todo um suporte, e é bacana falar disso. Um suporte bacana, partindo de quem? Do Emetério II. Olha aí, eu já ia perguntar se vocês já tinham feito alguma homenagem para ele, surpresa, alguma coisa, mas já está fazendo uma agora. Se essa vale, já está fazendo uma agora, porque o Emetério, querendo ou não, acaba sendo o pai de todo mundo, né? Quando ele começar a lapidar cada um de vocês, para que no final vocês saiam aí talentosos, né, representando. Que eu espero que um dia ele faça comigo, né? Vamos ver. Obrigada, viu, Fábio? Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco.